Há exatos 6 anos, André Lucas da Paixão, de 9 anos, entrou para a estatística de acidentes no trânsito. Esta criança voltava para casa com o pai em uma bicicleta na rodovia das Indústrias, município de Nossa Senhora do Socorro, quando pai e filho foram atropelados por um veículo. De acordo com a polícia, o condutor era um motorista que estaria embriagado. André Lucas chegou a ser socorrido até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O pai tem sequelas até hoje. Após o ocorrido, o suspeito do atropelamento fugiu do local. Depois de uma perseguição policial, ele foi preso. O detalhe é o seguinte: ele pagou fiança e foi liberado. Nesta quarta-feira, depois da manhã, vai acontecer a primeira audiência do caso. A família clama por justiça. A Jéssica Cruz conversou com o pai dessa criança. Vamos nos inteirar dessa história, porque na quarta-feira vamos voltar a falar desse assunto. Põe na cena. A gente fala de um caso que aconteceu em 2017. Um menino, o André Lucas, de 9 anos, passeava de bicicleta com seu pai em Nossa Senhora do Socorro, quando os dois foram surpreendidos por um veículo em alta velocidade. Um veículo que interrompeu o trajeto de pai e de filho, e principalmente de uma criança que perdeu a vida. O condutor desse veículo foi preso em flagrante, ele pagou fiança, foi liberado, e já são quase 6 anos. A família quer resposta. A gente vai conversar aqui primeiro com o pai dessa criança, que é o André Luiz. André, é muito difícil, após quase 6 anos, voltar de novo na história e perceber que até agora nada foi feito. Nada, né? 6 anos e a gente não tem um retorno, uma resposta. A justiça a gente vê como é fraca nesse momento, né? E a gente só quer justiça. É o que a gente espera, né? Que seja feita para ver se alivia um pouco, porque não passa. Mas quem sabe vem aliviar a dor, a minha, da família, né? Conte pra gente como aconteceu esse fato, que eu não chamo nem de acidente, porque quando se trata de um excesso de velocidade, uma imprudência, uma criança que perdeu a vida. Conte pra gente. Nós retornávamos de uma tarde no terreno, que eu sempre ia com ele, e de repente esse cidadão nos arremessou. Eu não consigo nem contar, porque é relato das pessoas. Eu desmaiei na hora, fiquei bastante ferido também. Eu só lembro quando eu acordei já, o pessoal me prestando socorro, a polícia militar foi muito prestativa nesse momento também, nos deu aquele apoio todo, mas foi muito de repente, foi surpreendente, não teve como a gente... Não tenho nem como... Os detalhes, né? Detalhes, mas esse homem, ele foi preso em flagrante. Como foi que vocês ficaram sabendo na época que ele tinha sido localizado? O tenente da Polícia Militar, que estava prestando socorro a mim e ao meu filho, ele estava passando rádio a todo momento e eu ouvi que tinha um carro em outra ocorrência, tinha uma viatura atirando nesse veículo, e ele disse: segure ele aí, que pode ser que ele seja o mesmo de um acidente que já tem aqui 2 vítimas. E realmente era ele mesmo. Ele estava em outra ocorrência já, a polícia perseguindo ele, e ele foi preso, e a gente ficou sabendo que ele foi posto em liberdade por fiança 2 dias depois, e já fazem praticamente 6 anos e até agora a gente não tem uma resposta, nada. A justiça, ninguém nos procura. Chegou a intimação agora para essa primeira audiência, e a gente fica até um pouco surpreso, né? E indignado também, porque, como eu estive conversando com os amigos, se eu tivesse feito alguma coisa com meu filho, eu estaria preso. As leis de hoje em dia é isso que a gente vê. Mas o estranho pode matar um filho seu e ficar impune. Uma tristeza. Ele era o filho mais novo? Era meu filho mais novo.
menino, tenho 2 meninas, ele era o caçula. Quase 6 anos, como a gente repete de novo, uma audiência prestes a acontecer, está prevista para acontecer nesta quarta-feira e a gente vai conversar com o advogado do pai da criança, o Anselmo Júnior, que está aqui com a gente. Primeiro para explicar, né, doutor Anselmo, por que essa demora? Olá, Jéssica. Primeiramente, Jéssica, me permita dizer que você foi muito feliz quando disse que não chamaria esse fato de acidente, pois entre um fato que é acidente, um crime praticado na modalidade culposa e dolo, há de se observar uma série de ocorrências de fatores. E no presente caso, com toda a segurança, a gente pode dizer, Jéssica, que não se trata de acidente nem de uma conduta culposa, pois conforme o pai informou e foi apurado nos autos, esse autor, ele conduziu um veículo em alta velocidade, ele conduziu um veículo sem sequer ser habilitado, ele conduziu esse veículo após ter ingerido bebida alcoólica. Ele ainda, quando a polícia se aproximou, ele empreendeu fuga, a polícia atirou, a polícia perseguiu com giroflex e ele ainda assim ele não parou. Então, a partir do momento que ele assim agiu, Jéssica, ele agiu assumindo o risco do resultado. Resultado esse que ocasionou na morte de uma criança que teve sua vida ceifada, uma criança alegre, que eu posso dizer que inclusive conhecia pessoalmente essa criança, não é? Eu conheço o senhor André, sei da dor, imagino o tamanho dessa dor. E para poder aliviar, Jéssica, o que a gente espera é que esse condutor ele seja devidamente responsabilizado pela sua conduta. É isso que a família espera e é a justiça. Então já são esses anos todos, né, experimentando toda essa dor. E o que aconteceu, Jéssica? O autor ele não foi localizado no seu endereço. Né? E daí, como ele não estava sendo localizado, foi feito todo um procedimento conforme manda a nossa legislação. E aí, nenhuma das tentativas, como não foi localizado, então houve a citação dele por edital. E também não foi, ele não respondeu. Então começou o processo, né, com a antecipação de provas. Alguns dos policiais que estiveram presentes, que foram responsáveis pela condução do autor do crime, chegou ainda a ser ouvido. Mas depois, devido à Defensoria Pública, que é quem representa o autor do acidente, insistiu na sua localização, num dos endereços que foi informado, né, lá em Ilha das Flores, ele foi localizado. Então, quando ele foi localizado, se apurou que houve um equívoco do oficial de justiça à época, quando informou que não existia aquele endereço, não existia aquela numeração. Então, para que não houvesse nenhum prejuízo também ao direito à defesa do acusado, então foi requerido pela sua defesa à época, né, a nulidade de todos os atos. Então, todos aqueles atos que já haviam sido praticados, eles foram, né, o juiz deferiu o pleito, foram todos eles, né, anulados, voltando da citação. Então, agora retorna e agora tem essa audiência do dia 10, onde vai começar, junto ao Poder Judiciário, toda a instrução para que, ao final, ele possa ser devidamente pronunciado, porque nesse processo ele está sendo acusado de homicídio, onde ele agiu na modalidade dolosa, o dolo eventual, onde ele assumiu o risco. Então, o que a gente espera é que, ao final dessa primeira fase, ele seja devidamente pronunciado e submetido ao Conselho de Sentença para que ao final seja condenado e responsabilizado pela sua conduta que ceifou a vida da criança André Lucas. E nós, da TV Atalaia, acompanhamos esse caso à época, em dezembro de 2017, e claro, continuaremos até que o final se chegue, até que a justiça seja feita.